É o que nos ensina a Bíblia Viva, uma tradução atual. Ele tinha quase 3 metros de altura e se colocou diante do arraial para o desafio do povo de Deus. Aí diz o versículo 5, ele trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas. E era o peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze, que traduzindo para nós seria o equivalente a mais ou menos 66 quilos. O homem era alto, quase 3 metros, e só a couraça que ele usava para proteger essa região aqui do coração, peitoral, era de 66 quilos. Provavelmente o peso do próprio Davi, que posteriormente o venceu. Aí diz o versículo de número 6, e trazia grevas de bronze por cima de seus pés, e um escudo de bronze entre os seus ombros. Em uma das mãos ele tinha um escudo de bronze, e os sapatos deles eram especiais para a guerra. Eram grevas de metais que se fixavam em qualquer terreno, por mais dificultoso que fosse, para que desse aderência e firmeza na batalha. Aí diz o versículo 7, e a haste da sua lança, a lança que ele usava como arma de guerra, era como o eixo de um tecelão, uma máquina que se usava na fabricação de tecidos. E o ferro da sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. O ferro da lança deste homem pesava mais ou menos 7 quilos. Era o peso só da ponta da lança que esse guerreiro usava. O que eu quero que você entenda, através dessa descrição que eu fiz, é que nós não podemos ignorar os inimigos que se colocam diante de nós. Vamos falar um pouquinho do inimigo da humanidade, que é Satanás, Lúcifer, o anjo de luz que antes regia o coral nos céus, mas devido ao seu orgulho se rebelou contra Deus e foi expulso de lá. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 11, que nós não podemos ignorar os ardis, os estratagemas, a habilidade que o inimigo tem em enganar, em ludibriar as pessoas. Pense com o pastor que Satanás iludiu 1/3 dos anjos. Isso está escrito em Apocalipse, capítulo 12. Então, de cada 3 anjos que haviam ao lado do Senhor nos céus, ele conseguiu convencer, ele conseguiu levar juntamente com ele na rebelião um anjo. Se ele enganou anjos, será que não vai tentar enganar a mim e enganar a você? É por isso que nós não ignoramos os seus ardis. Vejam bem, o filisteu se colocou diante de Israel como arqui-inimigo deles. Você viu todas as especificações dele. Ele tinha um capacete de bronze, tinha uma couraça de 66 quilos, ele tinha nas suas mãos uma lança que pesava 7 quilos, quase 3 metros de altura, que dava medo a qualquer civil, a qualquer soldado, tanto é que ninguém se dispôs a lutar com ele. Nós não ignoramos os ardis do maligno, nós não ignoramos o que ele tem feito na vida das pessoas ao longo das eras, das gerações. Você só pode vencer as ciladas, as tentações e os enganos do maligno se você tiver firmado em Deus, com Cristo. Caso contrário, você é envergonhado. No livro de Salmos, capítulo 8, a Bíblia diz que Deus nos fez pouco menor que os anjos dos céus. E nós bem sabemos que os demônios eram anjos, nós somos feitos um pouco menor do que eles. Em outras palavras, nós só podemos vencer os demônios
se tivermos Deus conosco, se tivermos revestidos da autoridade que é em Cristo. Caso contrário, um peteleco dele nos faz voarmos longe e nos faz sofrermos. Então, a lição que nós tiramos aqui é: não vamos ignorar os ardis do maligno. Não damos louvor a ele. Sabemos que Satanás foi eternamente derrotado por Cristo, mas também não sejamos orgulhosos, autossuficientes, a ponto de ignorar os seus ardis. A palavra de Deus, ela diz em Lucas capítulo 11, versículo 21, palavras do próprio Senhor Jesus, que o valente guarda sua casa armado. Ele está se referindo aqui à ação dos demônios na vida de uma pessoa. Os demônios, quando eles se apropriam de uma pessoa, eles guardam aquela vida armados. Tanto quanto o filisteu Golias estava armado, bem equipado, é assim que Satanás faz quando ele se apropria de uma pessoa. Ele guarda aquela pessoa, aquela família que ele está matando, roubando, destruindo, e a Bíblia diz que ele guarda armado. Jesus diz que ele é valente nesse sentido, porque ele se apossa de uma pessoa e ele não arreda o pé, a não ser que alguém, no nome de Jesus, o expulse, a não ser que alguém mais valente do que ele tome aquela briga, tome aquela batalha e liberte a pessoa que foi vitimizada. O valente guarda a sua casa armado. O inimigo das nossas almas, ele tem as suas armas. E eu quero comentar um pouquinho sobre essas armas. Quais são as armas que Satanás tem usado para enganar as pessoas, para fazer as pessoas sofrerem, pastor? O inimigo usa como arma principal a dúvida. Lá no Jardim do Éden, quando ele se incorporou na serpente e levou a humanidade à queda, a estratégia dele foi essa. Foi levar Adão e Eva a duvidarem da palavra de Deus. Enquanto Deus disse, não coma, a serpente dizia, coma, porque não é bem aquilo que o Senhor disse a vocês. Vocês não vão morrer. O que o Senhor não quer é que vocês se tornem semelhante a Ele. Então tome cuidado. O apóstolo Paulo disse na sua carta aos Coríntios, segundo aos Coríntios 11:3, que assim como a serpente enganou Adão e Eva lá no paraíso, ele tinha zelo, ele tinha cuidado pela igreja de Corinto para que eles não fossem enganados da mesma forma também. Então, essa é uma das estratégias, das armas do maligno. Ele quer levar você a duvidar das coisas de Deus. Quem sabe eu estou diante de pessoas que você duvida. Você vê um milagre acontecendo, testemunhos que a gente passa aqui, e você fica receoso, duvidoso, você é cético, incrédulo. Você diz, não, eu acho que eles pagam para as pessoas contar esse testemunho. Não, eu acho que a Bíblia é um livro que foi escrito por homens. Eu não acredito nesse negócio de céu, de inferno. Você já está provando que está sendo enganado pelo inimigo, vencido por ele. Pois uma das estratégias dele, desde o princípio, lá no Jardim do Éden, é levar as pessoas a duvidar da palavra de Deus. Por um acaso eu estou falando algo de mim mesmo, ou quando eu venho aqui fazer esses programas, eu falo a palavra do Senhor, eu abro a Bíblia e mostro o que está escrito. É a palavra do Senhor que eu tenho dito a você. Então não caia nessa cilada e nesse engano de duvidar daquilo que Deus está dizendo. Outra arma, outra estratégia que o inimigo tem usado é mentira. Ele é expert em enganar as pessoas através da mentira. O próprio Jesus disse lá em João capítulo 8, versículo 44, que ele é mentiroso desde o princípio. Ele não fala a verdade. Quando ele mente, ele está agindo à altura da sua própria natureza. A palavra de Deus é verdade. Tudo aquilo que contraria a palavra de Deus é da mentira, é proveniente de Satanás.
Esse mundo está tão cheio de mentiras que quando as pessoas falam a verdade, acham que estão sendo ofensivas. Essa frase que eu citei agora foi do apresentador Jô Soares. Ele disse isso. Uma vez ele disse, o mundo está tão cheio de mentiras, e com razão ele disse isso, e quando alguém fala a verdade, acha que a pessoa está sendo ofensiva. Então a origem da mentira, o pai da mentira é o diabo. Tudo aquilo que é contrário às escrituras não é da verdade, ela é do engano. Então essa é a segunda arma, a segunda estratégia dele. A terceira estratégia do maligno, de Satanás, é colocar medo nas pessoas. Isso está escrito lá em João capítulo 3, versículo 25, em que o Jó diz, o que eu temia me sobreveio e o que eu receava me aconteceu. Ele tinha medo que a casa dele caísse sobre os seus filhos. Infelizmente, essa fatalidade ocorreu. Ele tinha medo de perder as riquezas que ele havia granjeado e perdeu. Ele tinha medo de ficar doente e ficou doente. Então, meu amigo, minha amiga, não seja uma pessoa medrosa acerca daquilo que você está vendo e ouvindo, não. Um estudo científico diz que 70% dos medos que nós temos são por coisas que nunca acontecerão, nunca se concretizarão. Tem gente que tem medo de viajar de avião. É claro que acontece algumas eventualidades do avião cair, mas é o meio de transporte mais seguro que existe. Então não tenha medo de sair à noite, comprar alguma coisa no mercado, algo que você necessita, porque essa é uma das armas, uma das estratégias do inimigo. Tem gente que tem medo de pedir a mão da companheira ali em casamento, tem medo das novidades. Não, para com isso. A estratégia do inimigo é prender as pessoas, é inibir o potencial que elas têm, porque cada ser humano foi criado com um potencial, ele é a essência de Deus, e o papel do inimigo é refrear, é travar esse potencial que as pessoas têm. E para a gente concluir, uma das últimas armas que o inimigo usa é a acusação. Ele é chamado em Apocalipse 12:11 de acusador dos irmãos. Ele sempre está assoprando no teu ouvido os erros que você já cometeu, para que você viva com culpa, para que você viva com vergonha. A própria palavra diabo do original grego quer dizer acusador. Essas são as armas que o inimigo usa para destruir, para destronar as pessoas. Então, eu queria que essa palavra não assustasse você, caro amigo, cara amiga, mas que essa palavra fosse um alerta a você, pois nós não ignoramos os ardis do maligno. Não caia na conversa dele. O filisteu se colocou diante de Israel com essas especificações. O nosso inimigo se coloca diante de nós com as nossas especificações. E para concluir, eu digo que se nós conhecemos quais são as estratégias do inimigo, fica muito mais fácil vencer. Você não concorda comigo? Em uma guerra é assim, conhecendo as estratégias do inimigo, fica mais fácil vencê-lo. Deixe-me orar agora. Pai, eu abençoo todas essas pessoas que nos acompanharam na segunda lição em que o Davi derrota o gigante Golias. Ele se colocou diante dos termos, diante do arraial de Israel, com todas essas especificações. Ele era alto, era um guerreiro nato, descendente de varões belicosos. Ele tinha nas suas mãos uma lança que pesava 7 quilos, ele tinha uma couraça de 66 quilos, o homem estava totalmente equipado, uma máquina de destruição.
Oh, meu Deus, e o inimigo tem se colocado diante de nós, diante da humanidade. Satanás ludibriou o homem lá no jardim do Éden com a sua astúcia, com as suas emboscadas, com as suas mentiras. Ele ludibriou terça parte dos anjos dos céus, e ele intenta, ele se graceja para conosco, para nos envergonhar, para nos levar à frustração, ao fracasso. Mas hoje, ó Pai, nesses minutos, nós conhecemos as estratégias do inimigo. Satanás foi desmascarado agora, foi desmascarado com as suas acusações, porque essa pessoa entendeu que as acusações que lhe atormentavam têm origem do maligno. Satanás foi desmascarado com as dúvidas que ele está lançando no coração dessa pessoa, foi desmascarado com os medos que ele está tentando colocar neste homem, nessa mulher. Ele foi desmascarado com as suas mentiras, e a partir de hoje nós o venceremos, porque quando conhecemos o nosso inimigo, as suas estratégias, fica muito mais fácil nos defendermos, inclusive encontrarmos o seu ponto fraco e vencermos. E que assim seja, Pai, que todo homem, mulher, jovem, moça e rapaz que estão me assistindo, que eles sejam vencedores, que eles vençam toda a obra do inimigo pela fé na autoridade que Jesus Cristo nos deu, pois em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores e consideramos assim o inimigo eternamente derrotado. Eu não sei qual é a operação do maligno na vida dessa pessoa, mas eu digo: diabo, pegue tudo que é seu e saia, vá embora em nome de Jesus. E você que crê, diga amém e graças a Deus. Oh, meu amigo, minha amiga, agora fica muito mais fácil você vencer.